Que eu senti um alívio, né? E esse alívio seja um sinal do agir de Deus na sua vida, né? Você sai daqui seguro, a mão de Deus está sobre a tua vida. Nesse momento eu quero convidar você a voltar a sua atenção para a palavra. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 12. É o texto que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Já faz uns 2 domingos que eu não prego aqui em cima. A gente vai acostumando a pregar aqui embaixo, né? Acho que é porque a gente se sente mais perto dos irmãos, né? Aqui a gente fica meio distante. Mas eu vou falar com os irmãos hoje aqui no púlpito, né? Trazer essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu quero que você seja com o coração aberto para receber aquilo que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações nessa noite. Evangelho de Lucas, capítulo 12, do versículo 1 em diante. Então eu vou estar lendo, os irmãos acompanhem aí com as suas Bíblias abertas. Quem achou diz amém. Então eu vou estar lendo, os irmãos, por favor, acompanhem. Diz assim a palavra de Deus: ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que em trevas dissestes, à luz será ouvido, e o que falastes aos ouvidos no gabinete, sobre os telhados será apregoado. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem o poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 assos, e nenhum deles está esquecido diante de Deus, e até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois valeis vós mais do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Amém, igreja? Esse sermão aqui de Jesus é um sermão que ele trata aqui de várias situações. E ele confronta aqui os fariseus que estão ali no meio daquela multidão, mas ele também traz uma palavra de despertamento ao coração dos discípulos que estão ali, porque eram milhares de pessoas. Onde Jesus estava, a multidão era grande, né? Imagina o Filho de Deus na terra, todo mundo sabendo que ele cura, liberta, sara, ressuscita morto, enfim, o povo vai atrás mesmo. E aqui o Senhor Jesus começa a mostrar que existem tempos difíceis na terra, e nós precisamos saber como enfrentar esses tempos. Os tempos são difíceis para a igreja, os tempos são difíceis para mim, para você, na terra, pelo simples fato de estarmos caminhando com Jesus. As dificuldades muitas vezes se mostram grandes diante de nós, e o Senhor Jesus, ele fala muitas coisas interessantes que eu quero nessa noite compartilhar com você, nesse culto de ceia, que precisam alertar o nosso coração. E eu vejo assim, irmãos, que em tempos difíceis, a primeira coisa que o Senhor quer que nós temos bem claro para nós, o nosso íntimo, é a grandeza do valor da nossa salvação. É a grandeza do valor da nossa salvação. Nós temos que ter a consciência, quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos celebrando uma salvação que custou caro para Deus, uma salvação que custou a vida do seu Filho numa cruz, aonde aquele Filho, ele veio voluntariamente, derramou ali o seu sangue para o perdão dos nossos pecados. A palavra de Deus nos diz que, irmãos, tanto o Pai como o Filho e o Espírito Santo, todos se envolveram num projeto de salvação, cujo alvo da salvação era a minha vida e a sua. O alvo da salvação era toda essa igreja, toda a humanidade. E o Senhor Jesus, ele nasceu com uma consciência, ele nasceu com a consciência de que ele ia nascer e de que ele ia morrer numa cruz.
Ele sabia, a cruz era o alvo. A cruz era o alvo da sua vida. Como também, irmãos, todos nós que seguimos a Cristo temos que entender que existe uma cruz para a qual nós temos que caminhar. A cruz representa a morte para o mundo. A cruz representa o lugar onde a carne ela é derrotada para que os propósitos do Espírito sejam levados a êxito. E quando o Senhor Jesus aqui nesse texto, ele fala de muitas coisas, mas ele fala algo muito especial. Ele diz assim: não tema aquilo que mata o corpo, antes temei aquele que além de matar tem o poder de lançar no inferno. Em outras palavras, ele está dizendo assim: não fique com medo das coisas que você vai perder aqui, não fique com medo das perdas que você vai ter nesse plano de vida material. Preocupe-se mais em passar daqui salvo. Porque é aquela história, tem muita gente que tem medo de morrer aqui, mas não tem medo de ir para o inferno. Tem muita gente que tem medo de perder coisas nesse mundo, mas não tem medo de ir para o inferno. E o Senhor Jesus estava dizendo: existe um inferno, e tem gente que vai para lá, né? Aí eu pergunto para você nessa noite, você que está aqui, você tem mais medo de morrer ou de ir para o inferno? É uma pergunta que eu quero deixar para você no seu coração aí, porque as perguntas fazem a gente pensar, as perguntas fazem a gente refletir sobre o que nós mais queremos, sobre aquilo que nós julgamos ser mais importante para nós, no momento que nós estamos vivendo. Qual é o seu maior medo? O medo de morrer, de perder coisas desse mundo, ou de ir para o inferno? Irmãos, nós temos que entender que Jesus, Ele não veio a essa terra para dar casas novas, para encher o bolso dos crentes de dinheiro. Ele não veio aqui para curar todas as enfermidades, todas as doenças dos crentes. Jesus veio a essa terra com um propósito essencial e fundamental: nascer, viver sem pecado, morrer numa cruz, ressuscitar ao terceiro dia e dar salvação e vida eterna a todo aquele que nele crê. Jesus veio para isso, irmãos. Jesus veio para salvar a alma condenada ao inferno. Jesus, ele se preocupa, não estou dizendo que ele não dá saúde a quem precisa de saúde, não estou dizendo que ele não nos ajuda nas questões financeiras da nossa vida, não estou dizendo que ele também não nos ajuda quando nós precisamos de uma solução na nossa vida material. Ele ajuda, ele é o Jesus que multiplica pães e peixes, amém? Ele é o Jesus que cura as enfermidades do corpo, mas nós temos que entender que o propósito essencial dele não foi esse. Ele veio a essa terra para nos trazer salvação, ele veio a essa terra para nos trazer vida eterna, ele veio para remir a nossa alma, ele veio para tirar de nós a condenação que o pecado colocou sobre a nossa vida. Ele veio com esta finalidade, e nós precisamos entender isso, porque parece que para muitos crentes a salvação perdeu seu brilho. Parece que para a gente ser crente, para muitos crentes, para eles ser crente, Jesus tem que fazer um milagre novo todo dia. Eu quero dizer para você, querido, Jesus não precisa fazer um milagre novo todo dia. O milagre que ele precisava fazer, ele fez lá na cruz por você, quando ele derramou seu sangue para te salvar, quando ele morreu ali, para que você pudesse ter vida e vida com abundância. Nós precisamos olhar lá na época da igreja primitiva, e voltar ali naquele tempo quando a igreja nasceu, e aí você vai ver ali os crentes perdendo casa, perdendo condições materiais, perdendo a própria vida, morrendo por um único motivo: preservar a sua salvação. Eu posso perder tudo, mas eu não posso perder a salvação em Cristo na minha vida. Então nós precisamos ter uma reflexão na nossa vida nessa noite, porque, irmãos, um dia nós vamos partir desse mundo, um dia nós vamos morrer. É isso que Jesus estava dizendo aos discípulos: gente, não permita, discípulos, ouçam o que o mestre está falando. É como se o Senhor Jesus estivesse dizendo assim: ouça o que eu estou falando para vocês. Não permita que o desejo, os anseios que a carne de vocês tem, por tudo aquilo que traz segurança, por tudo aquilo que traz conforto nessa terra, por tudo aquilo que traz felicidade e prazer nessa terra, te faça esquecer que um dia você vai morrer, um dia você vai partir. Então não se preocupe tanto com estas coisas, porque, irmãos, nós precisamos entender
que a salvação é a bênção de Deus na nossa vida. E o que nós vivenciarmos nesse mundo aqui, nada mais é do que a consequência de buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque nós somos deixados aqui não só para desfrutarmos da salvação, mas para promovermos a salvação que nós recebemos. Nós não fomos deixados aqui apenas para viver a salvação, mas para levar salvação, proclamar salvação, levar o reino de Deus, aonde o reino das trevas continua ativo na vida das pessoas. Então nós que estamos aqui, nós temos que proclamar o reino de Deus, viver em primeiro lugar para o reino de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E lá em Romanos 14:17 diz assim, que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E os que procuram essas coisas são agradáveis a Deus. Quem quer ser agradável a Deus aí? Então você precisa buscar o reino de Deus mais do que comida, mais do que bebida. Irmãos, em época de política, onde é que os políticos batem doído? É na comida e na bebida. Ah, irmão, não cai naquele discurso assim, agora, companheiro, você vai comer picanha. Ah, irmão, eu vi um quadrinho assim que eu achei interessante. Aquele que prometeu água e não te deu, você acha que vai te dar picanha agora? Eu achei muito interessante, porque mostra pessoas no Nordeste com baldes assim vazios, indo atrás de água. Eu achei interessante a frase, aquele que te prometeu água e não deu, você acha que vai te dar picanha? Irmãos, eu vejo assim, infelizmente no mundo, as pessoas se aproveitam da fragilidade de outras pessoas. Infelizmente o pecado faz do ser humano um ser humano perverso, um ser humano, irmãos, que ele tem a oportunidade de fazer uso das fraquezas, das fragilidades do outro, para conseguir interesses pessoais. E nós temos que ter cuidado com esses discursos que muitas vezes pegam as pessoas pelas suas necessidades. É muito interessante para as pessoas que têm sede pelo poder, é muito interessante para as pessoas que têm sede por manipular e governar pessoas, para atender interesses egoístas, que as pessoas não tenham instrução. Sim ou não, irmãos? Uma pessoa menos instruída é uma pessoa mais fácil de ser enganada, de ser iludida. É muito interessante para aquelas pessoas que, movidas por interesses, pelo poder, deixem as pessoas numa situação miserável. Porque uma pessoa numa situação miserável, qualquer coisa que você der para ela vai se sentir na obrigação de agradecer de alguma maneira. Gera-se uma dívida de gratidão. Já ouviu falar aquele negócio de dívida de gratidão? Irmãos, eu penso que o reino de Deus, ele não é comida e nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é um reino de princípios, de valores morais, espirituais. E eu penso assim, irmãos, comida e bebida é muito importante para você manter o seu corpo em pé. Bebida e comida é importante para você se movimentar e manter o seu corpo vivo aqui na terra. Mas justiça, amor, integridade, honestidade, fidelidade, princípios e valores são necessários para que você não perca a sua humanidade em relação à nobreza de caráter e tenha a condição de continuar revelando através da sua vida a imagem daquele que te criou. Porque, irmãos, uma pessoa que só pensa em comer e em beber, mas não se enche de amor, não se enche de honestidade, não se enche de justiça, não se enche de integridade, se torna um ser, muitas vezes, irmãos, distante do seu caráter original, que foi construído e constituído em Deus. Você viver no mundo só para comer e beber, faz de você um bruto. Você viver no mundo só para comer e beber, sem se preocupar com os princípios e os valores espirituais e morais que devem conduzir a sua vida, faz com que você perca a sua própria humanidade em relação à nobreza do seu caráter. E hoje, o que está acontecendo com as pessoas? As pessoas estão perdendo a imagem de Deus. A imagem e a semelhança de Deus cada dia estão mais distantes da vida das pessoas que estão vivendo nesse mundo. Por quê? Porque nós vemos cada dia mais um indivíduo mais violento, mais agressivo,
mais distante do bem, mais distante do amor, mas mais propenso a matar, mais propenso a destruir, mais propenso a ferir, mais propenso a brigar, do que a pedir perdão, do que reconhecer falhas, do que reconhecer erros. Então nós que estamos aqui nessa noite, nós não podemos nos iludir, irmãos. Jesus está dizendo: olha, a vida eterna, cristão, a vida eterna, você tem uma alma, cuide dela, cuide dessa alma, porque eu morri por ela. Cuide dessa alma, porque eu dei meu sangue por ela. Cuide dessa alma, essa alma precisa de princípios e de valores. Nós, como povo de Deus, temos que entender que o nosso maior bem é a nossa salvação. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder o que, irmãos? A sua alma. O que dará em troca? Irmãos, se uma alma vale mais que o mundo inteiro, uma alma só vale mais que o mundo inteiro. O que o homem dará em troca da perda da sua alma? Ele não tem o que dar. O que precisava ser dado para que essa alma pudesse ser salva já foi dado lá na cruz: o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro. Segundo, irmãos, em tempos difíceis, não se deixe contaminar com o fermento da hipocrisia. Irmão, Jesus, ele vai discorrendo nesse texto, ele diz assim: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, porque nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nada há oculto que não haja de ser sabido ou revelado. O fato é, irmãos, que quando o ser humano ele erra, ele esconde as suas falhas. Sim ou não, irmãos? Quando o ser humano ele erra, ele falha, ele esconde os seus erros, ele esconde as suas faltas. Por quê? Porque ele tem medo de ser corrigido, ele tem medo de passar vergonha, ele tem medo de ser diminuído diante das outras pessoas. Só que eu fico pensando nesse texto: nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nada há escondido que não haja de ser revelado, ou que não haja de ser sabido. Aí eu fico pensando, irmãos, por exemplo, com as câmeras hoje que existem nas ruas, né? Em determinados lugares, se um assaltante vai lá e comete um crime, aquilo ficou registrado, sim ou não? É só buscar onde? Nas câmeras, né? É só buscar nas câmeras. Ou seja, o ato foi feito, aparentemente quem fez achou que ninguém estava vendo. Lê do engano, né? Tinha uma câmera escondida, tinha ali, né, uma câmera vendo, registrando tudo. Eu fico pensando, irmãos, quando acionarem a câmera das nossas vidas lá na frente, quando ligarem as câmeras que filmaram nós nesse mundo, que filmaram esse dia, que filmaram, irmãos, a nossa vida nesse tempo, quais são as imagens que vão passar de nós dentro da nossa casa, nas nossas discussões, dentro de casa, marido e esposa, filhos e pais? Qual será a imagem, né, que vai aparecer lá? Eu fico pensando: será que os anjos vão pegar um pacote de pipoca e vão ficar olhando lá, né, e dando risada, né? Irmãos, aqui é só imaginação, mas, irmãos, quanta coisa que se faz encoberto, mas que será revelado. Quando o Senhor Jesus fala de hipocrisia, Ele está falando dessa situação em que muitas vezes a pessoa ela coloca uma capa, né, de espiritualidade, ela coloca uma capa de santidade, mas dentro está tudo estragado. Ou no oculto, no escondido, as coisas não estão sendo vistas como elas realmente são. Então o que o Senhor Jesus está dizendo assim, ó, cuidado para você não querer demonstrar uma coisa que você não está vivendo. Vou repetir: cuidado para você não querer demonstrar uma situação externa que você não está vivendo internamente na sua vida. Então quando o Senhor Jesus diz assim: cuidado, em tempos difíceis, primeiro, lembre-se da sua salvação, lembre que a sua alma foi salva, né? Valorize isso, não troque a salvação por nada nesse mundo. Mas também, cuidado com a hipocrisia, né? Porque a hipocrisia,
ela faz parte da vida dos fariseus, que são os religiosos. Então muitas vezes a religiosidade, ela pode te levar à hipocrisia. A espiritualidade não, mas a religiosidade sim, porque existe uma diferença entre ser espiritual e ser religioso, e as duas coisas andam muito pertinho uma da outra. Então o fariseu, ele era hipócrita, porque ele acusava o outro duramente porque mentiu, mas depois ele estava mentindo também. Ele acusava o outro porque o outro falava mal do outro pelas costas, mas depois ele estava falando mal dos outros pelas costas também. Ou seja, a hipocrisia muitas vezes é o ato de você acusar alguém daquilo que você também está praticando. Então havia muita hipocrisia na época de Jesus na vida dos fariseus. Eles eram os primeiros a se levantar para acusar, para apontar erros e falhas dos outros, mas eles erravam da mesma maneira. Então o que eu digo para você, crente, que está aqui nessa noite, que vai sentar aqui na ceia, não dá para sentar na mesa do Senhor com hipocrisia. Não dá para sentar na mesa do Senhor achando que você é melhor e que o outro é pior, achando que o seu pecado é menor e que o pecado do outro é maior que o seu. Não tem como. Nós precisamos nos guardar da hipocrisia. A hipocrisia, ela leva a pessoa a criar uma imagem bonita por fora para esconder uma imagem feia por dentro. E hoje em dia as pessoas estão muito preocupadas com a aparência. Eu acho que nunca se investiu tanto na estética, né? Hoje em dia, irmãos, em cada esquina quase parece uma academia, né? E aí o povo vai lá. Bíceps, peitoral, barriguinha trincada, não a minha, é claro, né? Cinturinha de violão. Irmãos, isso de tudo não é ruim. Nós temos que cuidar do nosso corpo também. Temos que cuidar do templo do Espírito Santo. É importante, se você tem condição de ir numa academia, vá. Se você tem condição de cuidar do seu corpo, para que ele fique um corpo bem bonito, apresentável, não tem nada de errado nisso. O problema é quando você faz tudo isso e não cuida de dentro. Porque o que adianta você estar bonito por fora, mas está feio por dentro. Está bonitão por fora, lindão por fora, lindona por fora, mas por dentro, se tivesse uma máquina para tirar uma foto de dentro de você, não ia sair algo bonito, né? Pergunta para o seu irmão aí: você está bonito por fora e feio por dentro? Tem que perguntar, só pergunta, irmão, só pergunta. Irmãos, a hipocrisia, ela nos leva muitas vezes a cuidar só do lado de fora, só daquilo que é aparente, só daquilo que eu tenho que mostrar para os outros. Mas o Senhor, Ele vê tudo. Amém? O Senhor, Ele vê tudo. Ele vê você aonde ninguém te vê. Ele vê você no escondido. Ele vê você nos particulares da sua vida. Então nós temos que ter cuidado para não nos tornarmos hipócritas, porque nós corremos o risco de muitas vezes estarmos aqui na igreja apontando falhas, erros e tal, mas lá nós estamos fazendo pior. Tem um texto nosso na Bíblia que diz assim: você que está olhando o cisco no olho do seu irmão, tira o argueiro que está no teu olho, ou a trave, né? Então o cisco era pequenininho, a trave é enorme, né? Então muitas vezes nós precisamos avaliar se não existe uma hipocrisia na nossa vida, né? Se nós muitas vezes nós estamos mais religiosos do que espirituais, porque às vezes a gente corre esse risco, irmãos. A gente acha que está espiritual, mas a gente está religioso, a gente está fariseu, a gente está julgando, a gente está apontando, a gente está se achando, né? E isso não é de Jesus, isso não é de Deus, né? Então, em tempos difíceis, cuidado, né, com o seu coração. Olhe para dentro de você, né? Jesus, Ele morreu numa cruz para nos dar a salvação, para nos libertar de nós mesmos. Existe uma salvação que ela é te dada de imediato quando você aceita Jesus, que é a justificação. Você foi justificado dos seus pecados, morreu, vai para o céu. Mas existe uma salvação que ela é processual, chama-se santificação. É um processo.
Deus vai te libertando à medida que você caminha com Ele. Deus te liberta um pouquinho hoje, amanhã te liberta mais um pouquinho. Mas pastor, como é que isso acontece? Pela palavra. Jesus diz: Pai, santifica-os na verdade, santifica-os na palavra, santifica-os na palavra, a tua verdade é a palavra. Santifica-os na verdade, a tua verdade é a tua palavra. Quanto mais verdade de Deus tem em você, mais santificação de Deus tem em você. Amém, irmãos? Quanto mais a verdade de Deus entra no teu coração, mais ela vai te santificando, mais ela vai te aproximando de Deus. Terceiro, irmãos, em tempos difíceis, reconheça que Deus está no controle de tudo, quando você já não está mais no controle de nada. Fala para o seu irmão aí: Deus está no controle, irmão. Não, fala com voz de locutor. Fala: Deus está no controle, irmão. Deus está no controle. Isso tem que falar forte no teu coração hoje, irmãos, porque os tempos são difíceis. E às vezes a gente fica pensando assim: mas Senhor, e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se acontecer a opção A? E se acontecer a opção B? Irmãos, aconteça o que acontecer, Deus está no controle. Aconteça o que acontecer, não vai sair o controle das mãos de Deus. O Senhor, Ele diz, falando ali com seus discípulos, dizendo o seguinte: até o cabelo das vossas cabeças estão contados. Não temais, pois valeis vós mais do que muitos passarinhos. Pois valeis mais do que muitos passarinhos. O Senhor está dizendo o seguinte assim: até o cabelo da sua cabeça está contado. Eu sei quantos cabelos tem na sua cabeça. Alguém aqui sabe? Você sabe? Elias, sabe quantos cabelos você tem? Agora imagine, irmãos, Deus sabe de todas as pessoas da terra. Ele não sabe só de você. Ele sabe dos bilhões de pessoas que estão espalhadas sobre a face de toda a terra. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada um. Ele diz assim: os passarinhos, eu cuido deles. Eu cuido de cada um deles. E se você for estudar o texto aqui, esses passarinhos são pardais. O pardal é o passarinho mais barato que existia. Porque pardal não canta, pardal não faz nada, irmãos. Sabe aquele passarinho que só existe por existir? Então ele não tem valor nenhum. Mas o Senhor está dizendo: aquele que todo mundo olha e fala que não tem valor nenhum, eu cuido. Eu cuido daquele que aparentemente não tem valor nenhum, até desse eu cuido. O que eu quero dizer para você com isso? Eu quero dizer para você, querido, que o Senhor está dizendo para você nessa noite: acalmar o teu coração diante dos seus problemas. Porque se Ele cuida de coisas que aparentemente são irrelevantes para você, como saber a quantidade de cabelos que você tem na cabeça, você acha que Ele vai deixar de cuidar do seu casamento, da sua casa, da sua vida financeira, né, da sua vida espiritual, de tudo que cerca a tua vida? Você acha que Ele vai deixar de cuidar das coisas que são relevantes, importantes na sua vida? Ele está cuidando. Tem uma música que a Aurinete canta assim, acho que cantou agora há pouco, né? Cantou não? Deus está cuidando de mim? Não? Mas então, essa música canta direto, que já é um hit, né? Ele está cuidando de mim, nos detalhes, cuida de mim. Seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim e de você. Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando de você. Deus está cuidando dos seus sonhos. Amém, igreja? Deus está cuidando dos seus projetos de vida. Deus está cuidando dos seus filhos que não estão aqui na igreja hoje. Quem acredita nisso? Deus está cuidando do seu trabalho amanhã. Você não sabe o que você vai enfrentar amanhã. Ele já sabe, Ele já está cuidando disso para você. Ele está cuidando. Deus cuida do nosso hoje
Deus cuida do nosso ontem e Deus cuida do nosso amanhã. Ele cuida de nós por completo. E nós muitas vezes, irmãos, precisamos entender que nós perdemos o controle. Perdemos o controle por falta de conhecimento, por uma percepção errada das situações, por excesso de confiança, enfim, por vários motivos a gente perde o controle. Às vezes a gente perde o controle por descontrole emocional. Sim ou não, irmãos? Quem a gente já perdeu o controle porque se descontrolou emocionalmente? Falou que não devia, pegou mais forte no braço do outro. Eu não vou pedir para você levantar a mão, para você não se expor, né? Mas, irmãos, quantos de nós aqui já não nos descontrolamos em algum momento? E eu fico pensando no Pedro, quando os soldados vêm ali prender a Jesus, e naquele momento, irmãos, que chegam aqueles soldados para prender a Jesus, o Pedro ele saca da espada e schleppe é por minha conta, ele corta a orelha do soldado, do Malco. Irmãos, ele perdeu ou não perdeu o controle? Aí Jesus vai lá, pega aquela orelhinha, dá uma batidinha, né? Tira ali a areia, a terra, põe de volta e conserta o descontrole de Pedro. Porque eu quero dizer uma coisa para você, querido: quando a gente perde o controle, Deus continua no controle. Quando eu e você perdemos o controle, Deus continua no controle. Quantos de nós aqui, irmãos, já não fomos que nem Pedro? Já não ferimos, machucamos pessoas que nós amamos e geramos feridas nessas pessoas, fizemos pessoas sangrar com descontrole emocional da nossa parte. Mas sabe por quê? Que essas pessoas não desistiram de nós, não nos abandonaram, não deram as costas para nós? Porque Deus continua no controle. Porque Deus trabalhou na vida dessas pessoas e continua trabalhando na vida dessas pessoas, fazendo elas perdoar, aceitar, dar mais uma chance para a gente. Eu quero dizer para você, querido, às vezes o descontrole emocional ele te leva a fazer coisas que podem prejudicar profundamente você mesmo. Pedro, por exemplo, o que aconteceria com Pedro se Jesus não tivesse colado a orelha daquele homem, irmãos? Ele cortou a orelha de um soldado romano. O que os irmãos acham que aconteceria com Pedro? É uma sequência assim, bem básica. Ele seria preso, depois ele seria morto, e acabaria a vida dele. Simples assim. Mas nada disso aconteceu porque Deus estava no controle. Eu quero dizer para você, querido, tem um Deus que está no controle da sua vida. Tem um Deus que muitas vezes está ajustando as coisas que você fez de maneira errada. Tem um Deus que muitas vezes está ali, trabalhando para colocar no lugar aquilo que você tirou do lugar. Mas Ele não para de trabalhar na sua vida. Amém? Às vezes perdemos o controle porque estamos diante de situações sem saída. Sabe aquelas situações sem saída, tipo mar vermelho assim? Que você chega, não tem saída, e aí você começa a murmurar, reclamar, porque você acha que está tudo acabado. Isso aconteceu com o povo, aconteceu no Egito. Saíram, mar vermelho, o povo começou a reclamar, murmurar, perderam o controle. Perderam o controle porque estavam diante de uma situação sem saída. Só que eu quero dizer para você, querido, quando nós estivermos diante de uma situação sem saída, não haverá situação sem saída para Deus. Pode existir situações sem saídas para mim e para você, mas não existe situação sem saída para o Senhor. Se não tem saída, Ele cria. Se não tem saída, Ele produz uma saída na hora. Por quê? Porque Ele está no controle. Porque Ele está no controle. Eu quero dizer para você, Deus está no controle. Só que nós precisamos ajustar a nossa vida com aquilo que Ele deseja, irmãos. Ele está no controle, mas Ele está dizendo: eu preciso que você coopere, eu preciso que você faça as coisas de acordo com a minha vontade, para que eu possa mostrar para você o caminho, a direção, para que eu possa liberar as bênçãos. Ele está no controle. Irmãos, quarto ponto: em tempos difíceis, não aceite viver debaixo do medo.
Não aceite ser um crente medroso. Fala para o seu irmão aí, não aceite ser um crente medroso. Não aceite ser um crente medroso. Até o cabelo da vossa cabeça estão contados. Não temais, não temais, mais valeis vós do que muitos passarinhos. O que tem trazido medo para você nesses dias? Ai, pastor, eu estou com medo do PT. Ai, nossa, tem coisa pior para você ter medo. Mas, irmãos, nós temos que confiar em Deus. Nós temos que enfrentar as situações com coragem. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz que o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Ou seja, o espírito que está em você não é um espírito de medo, é um espírito de ousadia, é um espírito de coragem. Hoje, qual é a coragem que Deus quer que você tenha? Coragem de se posicionar, irmão. Se posicione. Alguém aqui é a favor do aborto? Alguém aqui é contra o aborto? Levanta a mão. Isso é se posicionar. Nós temos que nos posicionar. Nós temos que nos posicionar dentro da vontade de Deus. Nós temos que ter coragem de fazer o que é certo aos olhos de quem, irmãos? De Deus. Irmãos, nós temos que nos posicionar contra aquilo que Deus é contra. Deus é contra o aborto, então eu sou contra o aborto. Deus é contra a ideologia de gênero, eu sou contra a ideologia de gênero. Deus é contra, irmãos, o crime, ou crime organizado. Eu sou contra, né? Eu sou contra. Irmãos, é triste quando você vê vídeos assim, de pessoas invadindo terra e botando fogo em fazenda, em equipamento, em trator, e cortando, e que nem assim, sabe aquelas formigas cortadeiras que saem devastando tudo? Eu sou contra essas coisas, irmãos. Sou contra. Eu sou contra a gente querer se apoderar daquilo que não é nosso. Só que hoje parece que tem muita gente querendo mostrar que isso é correto, que isso é certo. E eu lembro, irmãos, perto de casa ali, quando várias famílias se apossaram do terreno que pertenceu ao supermercado Pires. Eu falei, isso não vai dar certo. Entraram, construíram casa. Eu falei, isso não vai dar certo. E não deu certo, porque o dono do terreno mandou descer o trator lá e tirou todo mundo. Agora, quem está errado, né? Então nós precisamos entender: o que é certo, o que é errado. Nós temos que ter coragem de nos posicionarmos. Hoje tem muito crente que não se posiciona, não tem coragem, né? Eu não gosto do A, mas eu também não gosto do B, vou ficar no meio. Irmãos, a palavra de Deus diz que é sim, sim. Sim, sim, o quê? Não, não. O que passar disso é procedência da onde? Maligna. É falta de posicionamento, falta de coragem. Irmãos, muitas coisas não se resolvem na nossa vida porque a gente fica em cima do muro, porque a gente não quer tomar partido, porque a gente fica com um birrinha, né? Porque a gente fica considerando coisas que são insignificantes. Eu faço muitos vídeos e eu falo constantemente nesses vídeos de pessoas assim que falam assim: eu não voto no presidente porque ele é grosso, ele é truculento, tem atitudes dele que são grosseiras. Ok, eu concordo. Eu também não concordo com muitas falas dele, não concordo muitas vezes com a sua maneira de se expressar. Ele realmente é truculento, falta etiqueta nele, falta traquejo social nele, falta um monte de coisa. Mas entre escolher alguém que fala errado, mas faz o certo, eu prefiro escolher alguém que fala errado e faz o certo, do que escolher alguém que fala bonito, que fala o que o povo gosta, mas tem um caráter totalmente podre, destruído, né? Corrompido, comprometido com aquilo que é
maligno. Então, irmãos, nós temos que colocar essas coisas na balança. O que é mais importante? O que pesa mais para nós, né? O que realmente faz a diferença na nossa vida? Então, nós estamos em época de eleição, essas coisas a gente tem que pensar, a gente tem que considerar, né, essas questões. Você precisa ter coragem, não tenha medo de se posicionar, não tenha medo de dizer: não, eu estou nesse caminho, eu tomei essa decisão porque está aqui dentro da palavra. Está aqui dentro da palavra. Essa pessoa, ela tem erros, ela tem falhas, mas eu vejo que ela tem compromisso com os valores de Deus. Então eu vou aqui, eu vou nessa direção. Então o povo de Deus precisa ter essa consciência, porque esses dias eu ouvi uma frase do pastor Silas Malafaia. Infelizmente eu não marquei o versículo, eu deveria ter marcado, mas ele disse algo muito forte. E o pastor Silas, os argumentos dele são muito drásticos, né? E ele falou que lá no Velho Testamento, quando dois homens estavam brigando, e de repente um deles caía em cima de uma grávida, e o feto que estava na barriga da mulher morria, ou ela perdia, ou ela abortava, aquele que caiu em cima da barriga e matou o feto morreria também, porque é vida por vida. Em outras palavras, a vida é gerada desde a concepção do ventre. Então ele usou esse texto lá do Velho Testamento para mostrar que a vida que está fora do ventre e a vida que está dentro do ventre, aos olhos de Deus, ela tem o mesmo valor, ela está no mesmo patamar de importância. Então, porque o outro está aqui vivo, andando, tem mais valor do que aquele que está no ventre? Não, para Deus não é assim. Então nós temos que ter isso definido para nós temos que ter coragem de assumir, né, o que nós cremos, e dizer: eu creio dessa maneira. A vida, ela existe desde a concepção, desde o momento que ela foi concebida, que ela foi gerada no ventre. Então eu não posso, né, comungar com esse tipo de pensamento. Caminhando para o final, irmãos, em tempos difíceis, reconheça o grande valor que você tem para Deus. Descanse. O Senhor diz: valei mais que muitos passarinhos. Ou seja, a sua vida para Deus vale muito, ao ponto dele morrer por você. Jesus não morreu por nenhum passarinho. Jesus morreu pelo Jorge, pelo Alessandro, pelo pastor Galdinei, por todos nós que estamos aqui. Qual é o valor de uma vida humana? O sacrifício de Jesus na cruz. Qual é o valor das nossas vidas? O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. É o valor da nossa vida. Fechando, irmãos, em último lugar, fechando essa palavra, em tempos difíceis, honre e confesse a Jesus na terra, para ser honrado e confessado por Jesus, aonde, irmãos? No céu. Jesus diz assim: todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Aqui o Senhor nos chama uma responsabilidade. Sabe aquele negócio da responsa? Chegou a hora da responsabilidade, irmãos. Ou a gente assume que é de Deus, ou a gente assume que não é de Deus. Ou a gente confessa Jesus na nossa vida, ou a gente nega a Jesus. Para mim, irmãos, um crente que na hora de votar, vota em quem apoia aborto, vota em quem apoia crime, vota em quem apoia, irmãos, invasão de terra, vota em quem apoia satanismo, está negando a Cristo na sua vida. Por quê? Porque você diz: ah, Jesus, eu sou do Senhor, mas com as suas atitudes você demonstra tudo ao contrário. Então nós que estamos aqui, nós temos que ser coerentes. Se eu confesso a Jesus com os meus lábios, eu tenho que confessá-lo com as minhas atitudes. Confessar a Jesus não é apenas um ato verbal, feito com palavras. Confessar a Jesus é todo um conjunto de atitudes, escolhas e decisões que nós tomamos na vida todos os dias. Todos os dias com as minhas escolhas, todos os dias com as minhas decisões, todos os dias com as minhas atitudes, eu confesso ou eu nego a Jesus. Então, confessar a Jesus é você escolher o que Jesus escolheria se ele estivesse no seu lugar. Amém, igreja?
Está todo mundo entendendo? Confessar a Jesus é caminhar numa direção em que Jesus caminharia se ele estivesse no seu lugar. Confessar a Jesus é agir como Jesus agiria se ele estivesse no seu lugar. Então, quando Jesus chama a nossa atenção para isso, ele está dizendo: me confessa na terra, eu terei o prazer de te confessar aqui em cima. Então, nesse tempo, nós precisamos refletir. Hoje é ceia, vamos participar da mesa. Estamos vivendo esse tempo de decisões importantes no Brasil e nós precisamos confessar a Jesus com as nossas atitudes, com as nossas escolhas, com os nossos posicionamentos. Quantos aqui entenderam essa mensagem? Fique em pé nesse momento. Eu quero orar. Em seguida vamos celebrar a ceia do Senhor. Eu tenho 10 minutos para fazer isso. Eu costumo ser pontual. Geralmente eu termino às 8 horas. Então feche seus olhos e vamos orar.